Fala pessoal, meu nome é Marcelo Teixeira e bem-vindos a mais um Garagem DSLR. E hoje eu vou falar um pouco sobre câmeras. Ela tá tampada mesmo. A pergunta que quase todo mundo faz quando vai começar na área de audiovisual é justamente qual é a melhor câmera? Cara, você quer ter a melhor câmera pra quê? A pergunta real é essa: o que você vai desenvolver que você precisa da melhor câmera? Existe realmente uma melhor câmera? Onde vivem? O que comem? Gente, a câmera é só um instrumento de trabalho. Então a melhor câmera é aquela que você pode comprar. Não adianta você pensar assim, nossa, então tá, Netflix aceita programas feitos com RED, então eu vou comprar uma Red Dragon. É uma câmera que custa em torno de $15 mil ou mais, e fora isso, só a câmera custa isso. Você precisa de baterias, lentes, adaptadores, gravadores, monitores e todo tipo de suporte ao redor dessa câmera. Ela nunca uma RED vem pronta para uso. São câmeras realmente para cinema e que vão demandar muito mais do que simplesmente o corpinho com a lente, como a gente faz com essas DSLRs. Quando eu comecei justamente... Não comecei com essa não. Eu comecei com uma Super Zoom, que era da Nikon, uma vermelhinha, até bonitinha, que gravava 720p. E eu fiz um filme e realmente ficou uma merda. E eu consegui depois, com ajuda, mudar para essa aqui, que é uma T3i, que eu usava até alguns anos atrás, quando eu peguei a minha 80D. E nessa vem a pergunta: nossa, você ainda grava em Full HD? Sim, eu ainda gravo em Full HD, talvez, quem sabe, mais tarde eu passe para o 4K. Mas se você for pensar, o Full HD é a base de quase todos os televisores que você tem, monitores. Aliás, muitos monitores hoje em dia ainda nem são Full HD. Então, por que você necessita gravar em 4K? Tá, tem algumas coisas que você pode fazer, reenquadramento e tudo mais, mas o 4K realmente é necessário? E aí vem a outra pergunta: você tem um computadorzinho que vai editar o seu 4K que é pesado? Muito mais pesado do que um Full HD, ou seja, 4 vezes mais pesado? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Ou então você pode pensar: nossa, mas eu não tenho grana para comprar uma câmera, então tá, não vou filmar nada, esquece, parte pro celular. Eu não vou dizer que é a melhor coisa do mundo, porque o celular é um dos maiores problemas que as pessoas não entendem, é que ele tem uma lente fixa. Tá, hoje em dia tem celulares que tem duas lentes, você troca por uma grande angular e por uma zoom, mas na realidade é uma troca meio boba, porque você não tem a profundidade de campo ideal. Ele faz fake por hardware, mas você vê às vezes que o recorte fica meio cagado e não é legal usar isso para filme, tá? O ideal é você ter realmente uma câmera. Aí a câmera melhor é Canon, Sony, Blackmagic, Red e sei lá mais o que, Fuji, tem um monte delas. E isso é você que vai escolher. Você vai ter que gostar do quê? Da pegada da câmera, das funções que ela tem. Quais são as funções que te interessam? Muitas vezes, algumas câmeras como essa aqui tinham poucas funções que ajudavam em relação ao foco, em relação a histograma, que é bem fraquinho o histograma dela, não tem o focus peaking. Então assim, você tem que analisar o que você precisa na câmera. O meu conceito de câmera é que eu preciso que ela filme, essa é a grande verdade. Se ela vai ter autofoco, lógico que vai ser bem melhor do que uma câmera que é manual. E se eu não tiver grana para comprar uma câmera com foco automático, eu posso comprar uma câmera com foco manual? Cara, se você for ver, as câmeras usadas em cinema usam lentes manuais. Não são lentes eletrônicas, tá? Eles põem algumas eletrônicas ali ou aqui, mas em geral o foco é feito manualmente, porque você tem um controle muito maior disso na mão do que usando um touch ou você simplesmente colocando aquele esquema de seguir a pessoa. Ele pode errar, ele pode falhar no meio do caminho.
Ele pode, na hora do touch, você bater o dedo na tela touch e sua câmera sacudir e você estragar a cena. Então existem vários motivos para a câmera ter o foco manual. E aí entra outra parte importante, que é porque eu não gosto de celular para filmagem. Isso aqui, a lente. A lente é a peça mais importante da sua câmera. Não importa se você vai de Sony, se você vai de Canon, Nikon, mas a sua lente vai ser muito importante. Porque você precisa entender como funciona a profundidade de campo e tudo isso para saber se aquela lente vai atender o seu trabalho ou não. Muita gente filma com a lente do kit. Essa aqui, no caso, é uma lente zoom e não tem nada de errado nisso. Mas em alguns casos, algumas lentes podem facilitar o seu trabalho. Por exemplo, existem lentes zooms que têm a abertura fixa. Ou seja, quando você colocar no zoom mais próximo ou mais um objeto muito longe, ela não vai modificar a abertura. A sua imagem não vai ficar ou escura ou mais clara quando você puxar. Não vai ter grandes variações, é lógico, dependendo da iluminação, da distância, essas coisas você vai ter isso, mas é o natural. Mas com lentes variáveis, como tipo essa aqui, tá? Vamos achar aqui que ela é uma 75-300 e ela começa com abertura 4 e 5.6 quando mais aberto. Então, ela vai te proporcionar alguns problemas. Na hora que você precisar dar um zoom, você vai precisar mexer na abertura, às vezes até no ISO, para poder compensar a luz. E lentes com abertura fixa, você vai ficar mais tranquilo de trabalhar. Você pode estar com ela até na mão aqui e modificar o zoom rapidamente sem ter perdas. Isso você tem que estudar, tá? Não tem jeito, você tem que estudar a sua câmera e saber como usar a sua lente. Isso é o básico para quem compra uma câmera. Então você escolheu a sua câmera, aqui é a Canon, escolheu uma lente, eu nunca usei essa lente, tá, para filmagem, essa lente eu ganhei, meu irmão, ele trouxe lá dos Estados Unidos. Eu uso para fazer algumas fotografias, ela é ruinzinha, ela tem um foco bem ruim. Agora, meu próximo passo é pensar, onde eu vou usar essa câmera? Eu vou usá-la sobre um tripé, eu vou montá-la num gimbal, eu vou montá-la num shoulder rig. Quais são os acessórios que eu preciso ter ao redor? Ah, eu quero ter um disparador, eu quero ter um monitor à parte, porque esse monitor aqui é muito pequeno. Existem várias coisas que você tem que pensar quando for comprar sua câmera por causa disso. Por exemplo, uma Blackmagic Pocket 4K, ela está saindo quase o preço da minha 80D hoje em dia. Mas para você usar ela de cara, por exemplo, para quem tem Canon, vai precisar de um adaptador para poder usar a lente da Canon nela. Fora isso, a bateria é a mesma que usa no 80D. Nossa, que belezinha, né? Só que dura meia hora. Ou seja, você tem que ter mais baterias ou você precisa ter um power bank ou uma outra forma de fornecer alimentação para ela. Aí outra coisa que acontece, a Blackmagic grava em RAW, ou seja, é o arquivo cru, sem nenhum tratamento, tanto que você pode mudar até o ISO depois, quando você pega esse arquivo no computador. E você acha que seu SD, mesmo rápido, vai conseguir gravar em RAW? Não, filho, desculpa, mas não vai. Então você vai precisar comprar um SSD e colocar aqui. Quando você começa a pensar nessa parafernália toda, você precisa de um cage. E daqui a pouco você está com um pequeno monstrinho na mão e esse monstrinho vai precisar de um suporte, seja de ombro ou seja tripé. E aí você vai ter que entender também para que serve cada suporte desse. O tripé para fazer as panorâmicas, para fazer o tilt e outras movimentações que dá. Suporte de ombro, acompanhar a pessoa é muito bom. Você pode querer um gimbal, hoje em dia está com a mania de se usar gimbal em tudo e é horrível você ver aquela imagem estabilizada o tempo inteiro. Dependendo da linguagem que você está usando, não vale a pena usar um gimbal. Você está fazendo um policial, um filme de ação e a câmera não balança nem um pouco, pode ser a sua linguagem, mas vai causar uma certa estranheza, aquela imagem suave, e as pessoas correndo e a imagem suave. Sempre numa corrida, numa ação, ela é mais violenta, ela é mais tremida, porque em geral ou ela está num ombro ou ela está num Steadicam.
Mesmo no Steadicam ainda dá para tremer um pouquinho e fazer um certo balanço. O gimbal já é mais difícil porque ele controla tudo eletronicamente. Então é isso, gente. Câmera, a que você puder comprar, a que você puder pagar. Ai, mas a câmera é antiga, não faz mal, gravou em Full HD, tá feito. Lente, a melhor que você puder comprar, mas pesquisa, vai no YouTube, coloca o nome da lente, procura as informações sobre ela. Será que ela funciona? Será que ela não funciona? Será que vai caber onde eu vou gravar? Eu tive muito problema. Na época que eu comprei essa câmera, eu comprei uma 50mm. Só que com o fator de crop, era horrível filmar dentro de um espaço como esse aqui agora. Por quê? Porque simplesmente eu tinha vários atores e precisava fazer uma cena aberta com eles. Não conseguia. Então, se você vê os primeiros episódios do Sofá, são mais trabalhados no close. Você se adapta também ao equipamento que você tem. Essa também é uma jogada. Então pensa bem na câmera, veja reviews e seja feliz. Se não tiver condição, vai de celular e edita e manda ver. O importante é fazer.